Sabe aquela sensação de que a maré está subindo dentro da empresa? A equipe cresce, os projetos se multiplicam e de repente parece que está todo mundo correndo, mas assim, ninguém sai do lugar? Informação que some, tarefas feitas de 3 jeitos diferentes. É o caos. E olha, não é só impressão não. O material que a gente está analisando hoje, trechos do livro Metodologia Construtiva de POPs, de João Sérgio Rodrigues Ferreira, joga uma luz bem dura nisso. Ele aponta que os colaboradores gastam, 20% do tempo só procurando informação. E os gestores, quase metade do tempo, até 40%, apagando incêndios que nem deveriam ter começado. Hoje a gente vai mergulhar numa proposta para tentar colocar ordem nessa casa. E é muito interessante como o autor enquadra isso, né? Ele não chama de falta de organização. Ele chama de crise silenciosa da desorganização. Eu gosto desse termo. Gosto porque ele captura a essência do problema. Não é um evento barulhento, sabe? Como perder um grande cliente. É um vazamento contínuo, um ladrão silencioso de tempo, recursos, qualidade e, o que é crucial, da paz de espírito. É aquele ralo que não aparece no balanço financeiro, mas que impede a empresa de decolar de verdade. Exato. É a morte por 1000 cortes pequenos. E para estancar essa sangria, o autor propõe algo que, à primeira vista, parece quase infantil, de tão simples, mas que é o fio condutor de tudo. Enxergar a empresa como a construção de uma casa. A ideia central é essa. A empresa como um todo é a construção. Os grandes processos, tipo vendas, produção, são os cômodos dessa casa. E as tarefas do dia a dia, as atividades específicas, são os utensílios que a gente usa dentro de cada cômodo. É por essa planta baixa que a gente vai navegar hoje. Beleza, vamos começar a explorar essa construção. Mas, assim, já de cara a gente tropeça numa palavra que dá calafrios em muita gente, principalmente em ambientes mais criativos: padronização. A primeira imagem que vem à mente é de burocracia, de rigidez, algo que mata a inovação. E o livro vai totalmente na contramão, dizendo que a padronização, quando bem feita, é libertadora. Isso soa bem contraintuitivo, né? Totalmente, e o autor sabe disso. Ele dedica uma boa parte do início do livro para desmontar essa armadilha mental. A distinção que ele faz é a chave de tudo, sabe? Ele separa o que chama de padronização inteligente do engessamento burocrático. O engessamento é o que todo mundo teme. São as regras impostas de cima para baixo, focadas em controlar o como nos mínimos detalhes, onde o procedimento vira mais importante que o resultado. É aquele manual que ninguém lê e que só serve para engavetar. O famoso "a gente sempre faz assim". Exatamente. Já a padronização inteligente, que é o objetivo da metodologia, tem uma abordagem ponto diferente. Ela foca no o que precisa ser feito e no porquê. Ela não dita cada passo, mas garante que os resultados essenciais sejam alcançados de forma consistente. Ela é criada com a equipe, não para a equipe. E o mais importante, é um organismo vivo, feito para evoluir. O livro usa uma citação fantástica de Taiichi Ohno, o pai do sistema Toyota de produção. A padronização é o fundamento sobre o qual a melhoria é construída. Sem um padrão, não tem como saber se uma mudança foi para melhor ou para pior. Entendi. Então não é uma jaula. É mais como o alicerce da casa. Você precisa dele firme no lugar para poder, aí sim, ser criativo com as paredes, a decoração, as janelas. E tem uma frase no livro que amarra isso de um jeito muito bom. Padronize o rotineiro para liberar o extraordinário. A ideia é que se a equipe não precisa gastar energia mental decidindo como emitir uma nota fiscal ou qual é o template de uma proposta, essa energia fica livre para o que realmente importa, né? Resolver o problema do cliente de uma forma inovadora. Perfeito. É uma questão de alocação de recursos cognitivos. Nosso cérebro tem uma capacidade limitada de tomar decisões de qualidade ao longo do dia. Se a gente esgota essa capacidade com tarefas repetitivas de baixo valor, falta combustível para o pensamento estratégico, para a criatividade, para lidar com o inesperado. A padronização inteligente cuida do básico para que as pessoas possam brilhar no complexo. Ok, a filosofia por trás faz sentido. Vamos voltar para a nossa construção, então. Como essa analogia da casa se desdobra na prática?
Porque, sendo um pouco cética aqui, chamar departamento de cômodo e tarefa de utensílio não é só trocar 6 por meia dúzia. Qual é a mudança real, além dos nomes? É uma ótima pergunta. E é o ponto onde a metodologia se prova ou falha. A mudança não é semântica, é conceitual. Vamos pegar a construção. Ela é a empresa como um todo. Tem um propósito, que é a missão, uma estrutura, os departamentos, e uma identidade, que é a cultura. É o projeto arquitetônico geral. Mas o pulo do gato está nos cômodos. Um departamento é uma caixa organizacional, muitas vezes um silo, né? Um cômodo, na analogia, é um espaço funcional, com um propósito claro. Me dá um exemplo prático dessa diferença. Claro. Pensa do processo de onboarding de um cliente. Numa visão departamental, isso passa pelo comercial, aí pelo financeiro, pelo sucesso do cliente. Cada um na sua caixinha. Na visão da metodologia, você cria o cômodo da recepção de novos clientes. O propósito desse cômodo é um só: garantir que o cliente tenha uma primeira experiência fantástica. E aí você olha para dentro desse cômodo e se pergunta: quais são os fluxos aqui? Quem faz o quê? A conversa muda de quem é a culpa para como a gente arruma esse cômodo para que ele funcione melhor. Deixa de ser sobre feudos e passa a ser sobre função. Ah, agora ficou mais claro. A analogia força a pensar no fluxo e no propósito, e não só na estrutura hierárquica. E os utensílios? Os utensílios são as atividades que fazem o cômodo funcionar. Dentro do cômodo de vendas, os utensílios são prospectar novos clientes, qualificar leads, apresentar proposta comercial. O livro conta um caso ótimo de uma empresa de tecnologia. Os desenvolvedores tinham, assim, horror à ideia de mapear processos. Soava corporativo demais, burocrático. A coisa não andava. Imagino. Falar de procedimento operacional padrão para um programador deve ser como mostrar uma cruz para um vampiro. Exatamente. A virada de chave foi quando a gestão parou de falar em documentar o processo de desenvolvimento e começou a falar em organizar o nosso cômodo de desenvolvimento. De repente, a conversa ficou mais palpável, sabe? Atividades como realizar code review ou fazer deploy em ambiente de teste viraram utensílios que precisavam estar no lugar certo, com um manual de uso claro para todo mundo. Um dos desenvolvedores disse que, com essa linguagem, eles não estavam mais criando burocracia, mas, sim, deixando a oficina mais arrumada para poderem construir coisas incríveis. A linguagem molda a percepção e, consequentemente, o engajamento. Ok, a analogia é poderosa, a casa parece bem arrumada na teoria. Mas vamos ao que interessa e, na prática. O livro consegue mostrar se organizar esses cômodos realmente muda o ponteiro? Se impacta os números da empresa? Sim, e essa é a parte que ancora a metodologia na realidade. O autor traz vários exemplos quantitativos. Em redução de custos, por exemplo, ele cita uma empresa de manufatura que, só por padronizar o processo de setup de máquinas, ou seja, organizar os utensílios na cozinha industrial deles, conseguiu reduzir os custos de produção em 15%. Isso porque diminuiu o tempo de máquina parada e o desperdício de matéria-prima. 15% é um número bem expressivo. E em produtividade? Também há exemplos fortes. Uma agência de marketing que estava sempre com a corda no pescoço aumentou a capacidade de entrega de projetos em 30% sem contratar uma única pessoa. Eles simplesmente mapearam o cômodo da criação, identificaram gargalos, como briefings incompletos que geravam dezenas de refações, e padronizaram esse fluxo. O resultado foi mais trabalho feito com menos estresse. E isso deve respingar na qualidade final, imagino. Diretamente, o livro traz o caso de uma rede de restaurantes que estava com avaliações de clientes muito inconsistentes. Eles padronizaram desde o preparo dos pratos até o script de atendimento. A avaliação de satisfação, numa escala de 5, saltou de uma média de 3,8 para 4,6. E um dos meus exemplos favoritos é sobre treinamento. Uma empresa de software levou o tempo de integração de novos desenvolvedores de longos 3 meses para apenas 3 semanas. Pensa no ganho financeiro e de agilidade que isso representa. O novo colaborador começa a gerar valor muito mais rápido. É um ganho gigantesco. Mas além dos números, que são mais fáceis de medir,
o que o livro fala sobre os impactos menos óbvios, na cultura, no clima da empresa, porque um lugar caótico geralmente é um lugar onde as pessoas estão infelizes. Esse é um ponto crucial. O autor defende que os ganhos tangíveis são, na verdade, um subproduto dos ganhos intangíveis. Ele menciona uma pesquisa de clima numa empresa de logística, antes e depois da implementação. A satisfação dos colaboradores, medida em pesquisa, aumentou 47%. Por quê? Porque processos claros reduzem a ambiguidade, diminuem os conflitos de quem deveria ter feito isso e dão uma sensação de controle e justiça. As pessoas sabem o que se espera delas e como o trabalho delas se conecta com o todo. E isso leva a outro ponto que você mencionou no começo. A paz de espírito, principalmente dos donos e gestores. Sem dúvida. Tem o exemplo de um empreendedor que vivia para apagar incêndios, com uma jornada de 70 horas semanais. Depois de organizar os cômodos da empresa dele, ele conseguiu reduzir para 40 horas. Não porque a empresa encolheu, pelo contrário, ela cresceu. Mas porque, com processos padronizados, ele pôde delegar com confiança. Ele sabia que as tarefas seriam executadas com o padrão de qualidade esperado. É a passagem de um negócio que depende do dono para tudo, para um negócio que roda de forma autônoma. Essa organização não salva só o CNPJ, muitas vezes salva o CPF por trás dele. Para amarrar tudo isso de forma bem concreta, o livro apresenta um estudo de caso bem completo, o da empresa X, uma agência de marketing digital. É o retrato clássico do que a gente está falando. Crescimento explosivo e totalmente caótico. Eles saltaram de 5 para 35 pessoas em pouco tempo. O famoso trocar o pneu com o carro em movimento. É uma fase perigosa para qualquer negócio. A capacidade de vender ultrapassa em muito a capacidade de entregar com qualidade. Exatamente. O cenário na empresa X era, desolador. Inconsistência na entrega, 60% dos projetos com atraso, uma rotatividade altíssima de talentos e os sócios, Ana e Pedro, trabalhando mais de 12 horas por dia, incluindo fins de semana. Eles estavam à beira de um burnout completo. E qual foi o estalo para eles? O que fez a chave virar? O livro conta que a virada veio quando a sócia, a Ana, se deparou com a metodologia. Ela tem uma citação que resume a situação perfeitamente. Percebi que estávamos tentando morar em uma casa que crescia a cada dia, mas sem nenhuma planta, sem paredes definidas. Não era de se admirar que estivéssemos constantemente tropeçando uns nos outros e que tudo estivesse sempre uma bagunça. Essa imagem da casa sem planta foi a epifania. É uma imagem poderosa porque é muito visual, né? A partir daí eles começaram a construir a casa de forma estruturada. O livro detalha as fases. Primeiro, eles literalmente desenharam a planta baixa. Sentaram com a equipe e identificaram os cômodos principais: comercial, criação, mídia, atendimento. Só esse exercício de dar nome e definir o propósito de cada área já trouxe uma clareza que eles não tinham. E depois de ter a planta, imagino que foram ver como as coisas fluíam. Ou melhor, não fluíam dentro dela. Isso. A segunda fase foi o mapeamento. Eles analisaram o fluxo de trabalho em cada cômodo para achar os gargalos. Foi aí que descobriram, por exemplo, que a falta de um briefing padronizado, um utensílio essencial, era a causa raiz de quase todo o retrabalho na área de criação. Cada cliente passava a informação de um jeito, cada vendedor anotava de outro, e o time de criação ficava perdido. E a terceira fase foi a de organizar os utensílios. Eles criaram os POPs, os procedimentos para as atividades críticas, mas com o detalhe que o livro frisa como sendo fundamental. Eles construíram esses procedimentos com a equipe, não para a equipe. O que garante que seja algo realista e que as pessoas realmente usem, em vez de ser só mais um documento na gaveta. E os resultados? O que aconteceu com a empresa X depois dessa reforma? Os resultados, 6 meses depois, foram transformadores. Nos números, eles reduziram os atrasos em projetos em 70%. E, por causa da eficiência e da redução de retrabalho, a margem de lucro aumentou 22%. Mas o impacto pessoal, segundo os relatos, foi ainda maior. Os sócios conseguiram reduzir a jornada, voltaram a ter fins de semana.
Um deles até confessou algo muito forte. A metodologia construtiva não apenas salvou nossa empresa, mas também nosso casamento e nossa saúde mental. Uau! Isso realmente coloca a gestão de processos em outra perspectiva. Sai do campo técnico e entra no campo humano. E esse caso sintetiza as grandes lições do livro. Primeira, crescimento sem estrutura é insustentável e perigoso. Segunda, e isso é vital para áreas como a da empresa X, padronização e criatividade não são inimigas. Pelo contrário, podem ser as melhores amigas. Ao organizar a operacional, eles liberaram a energia da equipe para ser genuinamente mais criativa. E, por fim, o envolvimento do time na criação dos processos não é um nice to have, é a única forma de garantir que a mudança aconteça de verdade. Então, para resumir o que a gente explorou hoje, a metodologia construtiva de POPs do João Sérgio Rodrigues Ferreira é menos sobre criar manuais e mais sobre mudar a forma como se enxerga a organização. É usar uma linguagem humana e visual, a da casa, para transformar o caos em um ambiente funcional, mostrando que padronizar processos não é o objetivo final, mas sim um meio para alcançar tanto as metas da empresa quanto uma melhor qualidade de vida para quem está nela. Para o que seria a manutenção e melhoria contínua. Ele aborda como criar rotinas de auditoria, como atualizar os processos e, principalmente, como fomentar uma cultura de Kaizen. E para quem não está familiarizado, Kaizen é aquela filosofia japonesa de melhoria contínua, onde todos, do CEO ao estagiário, estão constantemente procurando pequenas maneiras de otimizar os processos. É o que garante que a casa não só permaneça sólida, mas que esteja sempre passando por pequenas reformas e melhorias, evoluindo com o tempo. Perfeito! A casa nunca está 100% pronta, ela está sempre em obras. E para fechar, vamos deixar uma provocação inspirada no exercício prático do livro. É um pensamento para levar daqui. A pergunta é a seguinte: se fosse para desenhar a planta baixa da sua área ou empresa neste exato momento, qual seria o primeiro cômodo que, honestamente, está precisando de uma reforma urgente? E quais utensílios, ou seja, quais atividades estariam hoje espalhados pelo chão, causando tropeços e desordem?